Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, professora, pastor, pastora, superintendentes, eu quero desejar a todos vocês um excelente ano de 2024, que seja um ano de bastante aprendizado, conhecimento, crescimento e prática daquilo que nós estamos estudando, que é a palavra de Deus. Seja bem-vindo a essa sala de aula. Nós estamos aqui toda semana batendo um papo sobre escola bíblica dominical e a palavra de Deus. Eu sou o Aguinaldo, nós somos da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, somos da Assembleia de Deus, meu pastor, o pastor Amós Rubens. Nesse momento que a gente está fazendo essa aula, chove muito aqui em Itaguaí. Nesse primeiro trimestre de 2024, nós estaremos estudando famílias sólidas e saudáveis. Família, um projeto de Deus é o nosso tema, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso comentarista é o pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, da famosa Baleia, que ele é secretário executivo da CONAMAD. O nome dele é pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele será o ministrante desse trimestre. Bem, sem mais delongas, se você entrou aí e não é inscrito ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, o seu dislike, comente, compartilha, concorda, discorda, acrescenta, não deixe de acionar o sininho e vamos para a nossa aula. Vamos lá, o projeto estrutural da família é a nossa temática de hoje. Vamos ver o que diz o texto de ouro, o texto áureo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Com certeza nós vamos ter bastante tempo para falar sobre este assunto. Qual é a verdade aplicada? A criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade dos membros. Isso aqui é de uma relevância, porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim: Deus está cuidando da minha família, e a pessoa abandona a sua família. Então o autor coloca aqui com muita categoria: a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade dos seus membros. Então não jogue a responsabilidade que você tem que ter com a sua família para a conta de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Deus nos deu o manual de como estruturar a nossa família. Então a gente não pode pegar a nossa família e lançar ela nos braços de Deus sem que nós temos que fazer a nossa parte nesse quesito. Vamos lá. Os objetivos da lição, que vai nortear essa lição: refletir sobre o projeto divino chamado família, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus, e ressaltar as promessas que Deus tem para a sua família. Vamos lá. Qual é o texto de referência? Bom, como nós não somos uma aula, nós somos um resumo que margeia aí 30 minutos, nós não lemos o texto de referência para nós resumir esse tempo, tá bom? Mas ele está em Gênesis 2, versos 18, 21, 22, 23 e 24. Vamos lá. Qual é a nossa introdução?
Não esqueça que você está numa sala de aula, pega o seu lápis, sua caneta, sua Bíblia, sua borracha, seu bloco de anotações, porque com certeza você terá algumas coisas, ou alguma ou uma, para poder agregar aquilo que você já tem estudado. Aqui é só um auxílio, tá? Assim como você também pode nos devolver auxílio daí, deixando no comentário algo que a gente também possa utilizar, quem sabe até na nossa próxima lição estudada aqui. Vamos lá. Introdução. Iniciamos este trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como revelado no glorioso projeto de Deus após a criação do ser humano. Veremos que, além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções, estabeleceu princípios que devem nortear ainda mais a formação da família, a formação familiar. Deixa eu achar uma outra caneta aqui. Pronto. Precisava de uma caneta vermelha, preciso, né? De uma caneta. Bom, achei. Vamos lá. Projeto familiar. Bom, projeto familiar é uma definição detalhada de um plano, de um planejamento, fazer algo para que se realize. Todo projeto tem um arquiteto, e Deus foi o engenheiro, desenhista, mentor e criador, o idealizador, o pai da concepção. Todo projeto tem um início, e este projeto foi concebido ainda no jardim do Éden. Então Deus, ele projetou a família, ele colocou esse projeto em ação e instituiu a maior instituição, que é a família. Então, a família é o projeto primário de Deus. Após criar o homem e a mulher, Deus cria a família. E a família vai se estabelecer, vai crescer, vai se fortalecer. E todas as outras instituições onde a família está inserida, a igreja como exemplo, se as famílias forem fortes, essa instituição, sendo ela igreja ou não, também será uma instituição forte, porque toda a instituição, ela depende da família. Então, uma sociedade, ela é constituída pela família. A família, ela é um projeto de Deus. Ainda que os homens banalizam, tentam destruí-la, tentam aniquilá-la, a família é uma constituição divina. Pode alguém profaná-la, difamá-la, pode ser que alguém esteja tentando tirar o valor, mas ninguém tira o selo de qualidade, de autenticidade e de relevância do que é uma família. Então, no mundo onde o progresso, o liberalismo cresce de uma maneira avassaladora, é importante que a gente se posicione a favor do que é certo, do que é direito, do que a palavra de Deus registra. Vamos lá. Finalidades de projeto. Então, não deixar o homem só. É importante a gente entender isso. Então, o que Deus fez? Fez uma auxiliadora, alguém que estivesse no mesmo nível, que correspondesse pois para o homem não havia par para o homem.
sim havia para os animais. Socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio dos animais. Frutificar, multiplicar e povoar a terra, essa era a função do projeto que Deus arquitetou e colocou para que Adão desse sequência a essa execução. Então, quando Deus coloca um projeto nas suas mãos, esse projeto ele deve ser executado com excelência. Por exemplo, um homem que Deus entregou um grande projeto foi Noé. Deus chamou Noé e falou para que Noé construísse uma arca. Um projeto assustador, um projeto contrário a tudo que acontecia na época, mas era um projeto de Deus. Deus chama Noé, passa o projeto para Noé, Noé passa esse projeto para os seus filhos, e pelo testemunho de Noé, a sua família abraça esse projeto, e eles constroem uma grande embarcação. Final da história, quem se salva nesse projeto é a família de Noé. Trazendo para um contexto atual, a sua família, que é um projeto de Deus, passa pela sua responsabilidade. Noé tinha um projeto dado por Deus, construiu uma arca, e ele conseguiu colocar toda a sua família dentro dessa arca. O projeto de Deus para a família é que ela esteja segura, é que ela esteja protegida, é que ela esteja guardada. E aí cabe ao homem zelar por esse projeto. Deus não entrega um projeto na mão de qualquer pessoa. Pessoas específicas que ele entregou determinados projetos para que os mesmos fossem executados com bastante maestria. Como nós temos executado o nosso projeto de pai, de mãe, como nós temos exercido essa função que Deus nos delegou. Qual o nosso zelo na execução desse projeto? É só para a gente poder pensar, e de repente você pode também estar trazendo essa tônica para a sua turma. Vamos lá. O investimento no projeto é o amor. Sem amor, o projeto esfria. É verdade. Responsabilidade. Sem responsabilidade, o projeto não anda. Sem Deus, o projeto fica sem arquiteto. Cooperação, sem cooperação, o projeto fica egoísta. Compreensão, sem compreensão, o projeto fica embaraçado. Taxa de juros do projeto: vencer as dificuldades diárias, passar por cima dos obstáculos. Olha só que importante. A parceria. Produzir outros produtos idênticos, fazer o homem à imagem conforme a semelhança, dominar sobre os peixes do mar, perpetuar a raça. Olha que responsabilidade que Deus entregou para que o homem investisse nesse projeto. Vamos parar para pensar e ver se nós não temos deixado de investir no projeto que Deus tem colocado nas nossas mãos.
para pensar, faça uma reflexão, como nós temos exercido esse projeto que Deus entregou a nós. Vamos lá. Especificações do projeto. A fórmula da receita foram dadas, macho e fêmea. É importante a gente entender esse texto aqui, porque ele é um texto que a gente, entendendo, desconfigura algumas ideias. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus os criou, homem e mulher os criou, que é o que está dizendo aqui o 1:3. Essa expressão homem e mulher, no hebraico, é zakar para homem e negebar para mulher. Ou seja, elas significam masculino e feminino. Então são duas expressões que identificam um macho e uma fêmea. Não tem uma terceira pessoa inserida nesse contexto. Então, quando a gente fala que Deus fez macho e fêmea, Zakar e Negebá define justamente masculino e feminino. É o que Deus cria para implantar o projeto e para que o projeto avançasse. Porque, na verdade, todo projeto de Deus é para que avance, é para que progrida, é para que tenha um bom andamento. Até aqui está tudo funcionando muito bem, porque Adão e Eva, dentro desse projeto, estão simultaneamente cuidando um do outro. Vamos lá. O 2... Tópico 2 diz assim: a família precisa estar firmada em Deus. A família precisa estar firmada em Deus. Porque quem criou sabe preservar. Porque quem criou sabe consertar. Porque o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Vamos ler aqui o 4 de Cantares de Eclesiastes. Eclesiastes, nós vamos ler o 4. Não somente esse texto citado aqui, o 12. Tá? Opa, passei. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor, porque se caírem, um levanta o companheiro. Se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então vamos lá. O que está dizendo esse texto aqui para a gente entender conforme nós estamos estudando? Melhor é ser 2 do que 1, que tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, tem uma melhor retribuição. Porque se cair em um, o outro levanta. O que é isso? Companheirismo. Isso aqui está falando de companheirismo. Se cair um, o outro levanta. Companheirismo. O 11
também se dois dormirem juntos, isso está falando de estímulo mútuo. Eles se aquentam um ao outro. Estímulo mútuo. E o 12, o cordão, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Força mútua. Os dois resistirão o ataque. Então nós temos no 9, esforço mútuo, tem melhor paga do seu trabalho. No 10, apoio mútuo, um levanta o seu companheiro. No 11, estímulo mútuo, eles se aquentam um ao outro. E o 12, força mútua, os dois resistirão ao ataque. Então, o cordão de 3 dobras, marido, mulher e Deus e o Espírito Santo, será um trabalho que não terá como ser destruídos. Então, para a gente ver a importância dessa família, precisa estar firmada em Deus. Só para a gente entender como que isso aqui é importante. Vamos lá, o casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. Então, quando a gente vai escolher uma pessoa com quem nós vamos conviver pelo resto da vida, essa é a lógica de um casamento até que a morte o separe, é importante que selecionemos. Primeiro, a gente faz a categoria de quem não, e vai sobrar pouco para quem sim. Então, essa seleção vai ajudar uma pessoa solteira a não cair no conto do vigário. Então, é importante que, além dessa escolha, isso seja tudo regado na oração, na orientação do Senhor. Mas o poder de escolha sempre será nosso. E Deus respeita essa escolha. Tá bom? Então o casamento é a base sólida, oficial para a implantação da família. A família deve cultivar a prática devocional. Olha, nós temos a importância de uma prática devocional, por exemplo, na família de Ana. Uma família que tinha o seu devocional de ir ao templo, de oferecer seus sacrifícios, de adorar ao Senhor. Então, a família deve cultivar sua prática devocional. Prática de ir ao templo, prática de orar, prática de ler a palavra, a prática da adoração. Nós estamos falando do templo, baseado na família de Ana, mas nós temos que ter a prática também fora do templo. Mas o templo é o local onde a gente se reúne ali para uma adoração coletiva, com várias famílias dentro do ambiente. Então, a prática da devoção a Deus é importantíssimo na família. Como está a devoção na sua família? Responde para você mesmo, pode ser de repente uma pergunta a ser feita para sua turma. Como está a devoção, o devocional na sua família? Como você tem cuidado dessa área? Então é importante citar esses assuntos sem que alguém responda para você, mas que responda para si mesmo e faça com que haja uma reflexão dentro do ambiente de sala de aula. Porque às vezes a gente exclui a igreja da nossa casa e dentro da nossa casa acaba acontecendo várias outras coisas que esfria a nossa fé, esfria o relacionamento, esfria a comunhão com Deus, e a igreja não será suficiente
para acender essa chama que a gente apaga dentro de casa. Então é importante entendermos esse propósito dentro do projeto de Deus. Todo novo matrimônio precisa cortar um cordão umbilical. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui também afeta demais os relacionamentos. Quando a pessoa vai constituir uma nova família, mas não quer cortar o cordão umbilical com a sua família anterior. Então é importante isso aí ser bem ensinado e frisado. O que é cuidar realmente de família? Bom, cuidar realmente de família seria ter um projeto aonde desde o namoro o jovem já começasse a ter instrução dentro da palavra de Deus, tanto na área emocional, familiar, espiritual, regido pela palavra de Deus, do que é constituir uma família. E aí dá sequência e manutenção a essa obra. Desde o namoro, aí vem o noivado, continua se tendo um curso dentro da área, aí vem o casamento, faz-se sempre a manutenção daquela relação que começou anos atrás, tendo ali um alicerce sendo edificado. Aí sim nós vamos ter famílias fortes dentro das igrejas. Vamos lá. Cortar o cordão umbilical é importantíssimo e eu quero citar um texto que é o 45:10 de Salmos. Diz assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Opa! Espera aí. Você adquiriu um relacionamento? Isso deve ser ensinado lá no início, na preparação inicial, para que essa pessoa, dependendo da sua idade ainda, nova, ela possa entender que ela está constituindo uma família agora. Seu pai e sua mãe constituíram uma família, agora ela está indo constituir a sua. Então esquece do teu povo e da casa do teu pai. Muitos casamentos são destruídos, eu conheço vários e talvez você também, por causa do umbigo emocional que não foi cortado. E aí isso vai gerar muito problema mais para frente. Vamos lá. O 2,3 de todo matrimônio precisa cortar. Já fomos. Todo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Vamos aqui para o nosso 3. As promessas de Deus para a família. Deus tem bênçãos para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais. E o Salmo 128 é um reflexo disso. Para a felicidade no lar, existem pré-requisitos. Quais? Temer a Deus, andar nos seus caminhos. A promessa só virão quando as regras forem cumpridas. Há leis que regem o lar. Todas elas dentro do manual, a Bíblia. Se elas forem desrespeitadas, trarão consequências graves para a família. Por isso, o casal deve viver as ordenanças divinas para que a família goze das bênçãos prometidas. O que deve acontecer numa casa, se ambos são cristãos, nem sempre, às vezes o marido é cristão, a mulher não é, a mulher é, o marido não é, mas se ambos forem, que um incentive o outro na vida espiritual, na vida cristã. Você não pode buscar a Deus
ser espiritual e deixar a sua esposa ou o seu esposo para trás, os seus filhos. O ideal é que a espiritualidade, sempre tem um que consegue buscar mais, é que ele consiga arrastar os outros para que possam buscar a Deus também. Isso é importante a gente frisar, porque às vezes acontece muito de cada um por si na busca a Deus, e eu acho que deve ter um auxílio para que as pessoas em família possam ter a gana e a vontade de buscar cada vez mais a Deus. E isso fortalece a família. Fortalece muito a família. É a principal função. Não adianta a gente ficar fazendo campanha, faz campanha para sua família, se a família é crente e não tem um devocional junto. Não adianta fazer campanha se a família é de Deus, mas não se relaciona com Deus em casa. Aí nós vamos deixando brecha para que o inimigo lance uma seta, lance outra, vai se infiltrando devagarinho. Por quê? Porque os muros estão caídos, as portas estão queimadas, e uma cidade sem proteção é vulnerável para entrar todo tipo de coisas. Então, muito atento, porque essa blindagem e essa proteção deve sair da gente. A mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Bom, a videira traz uma conotação de alegria. Então, a mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. A mulher será um manancial de vida e de alegria dentro dessa casa. Assim como a videira está lá fora, produzindo para sustento e para alegria da família, essa mulher também estará produzindo e frutificando para a alegria dessa família. É claro que essa produção será muito relativa ao cuidado que o homem tem com a videira. Caso também não haja o cuidado do homem com a videira, é bem provável que essa videira não produza. Para que a videira produza, precisa-se de cuidados. Tá dando para me entender? Com certeza tá, né? Então deixa o seu comentário aí, qualquer coisa. A tua mulher será como a videira e os teus filhos como as plantas de oliveira à volta da sua mesa. Assim como a videira fala da alegria, a oliveira fala do azeite, fala do Espírito Santo. Os seus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, duas plantas muito produtiva em Israel, de muito valor comercial, que é a uva e a azeitona, o vinho e o azeite. Então, o coloquial do salmista é dando uma qualidade a essa família, dando a importância, dando um valor, trazendo um paralelo com aquilo que era valor comercial para aquilo que é um valor familiar. Ou seja, se você der valor às coisas materiais, você deve dar valor também à sua família. Isso aqui é importante a gente entender, porque as colocações das plantas aqui têm uma intenção quando o salmista compara a família com essas duas plantas. Vamos lá. Viverás para ver os filhos dos teus filhos,
O salmista diz no Salmo 128, como será abençoado o homem que teme a Deus. A promessa de viver para ver os filhos dos filhos é empolgante e abençoadora. A chegada dos netos é algo indescritível e a emoção de ter os netos por perto ou poder participar de momentos como eles não tem preço. Então, tal experiência faz parte da porção que Deus prepara às famílias nesta terra. Ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. Há um ditado que diz, os netos são os filhos com açúcar. Bom, aí, nessa área aqui, quem for avô e estiver dando aula, vai poder falar com bastante propriedade a respeito desse assunto. Mas é um assunto bastante pertinente e nós vamos, na medida que a revista for fluindo o seu ensino, nós vamos aprendendo e crescendo cada vez mais com o ensino da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu peço ao Espírito Santo que ele ilumine a sua mente, a minha, aqueça os nossos corações para que possamos, inflamados, levar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.